Estamos começando mais um episódio do G3Cast e já estou relaxado neste episódio de hoje, Álvaro Costa. Eu também. Tô relaxado. Também, Angelo Filho. Já comecei relaxado já. Deu até sono. Deu até sono. Mas depois de relaxamento vem um bem-estar. Um bem-estar. Quem é a nossa convidada, podemos apresentar? Por favor, se apresente. A gente começa aqui pedindo para que você se apresente. Diga de onde veio, aí o que faz, com quem anda, como dorme. É a ficha completa. Nossa, boa tarde. É muito bom estar aqui. Eu sou Águida Bianco, sou massoterapeuta, vim do Rio de Janeiro há 20 anos. 20 anos. Fui acolhida maravilhosamente por essa cidade, né? Porque todo mundo fala que a gente mora onde os outros tiram férias, né? É verdade. Então a gente está sempre de férias, mas né? você estava nos duas, né? Você estava tirando férias sempre, porque veio do Rio de Janeiro, veio para Maceió, né? Uhum. Então, são duas cidades onde todo mundo quer morar, né? Praiana. E o maceiense é hospitaleiro, né? É demais, demais. Eu vi Então, quando por falou isso que... com amor, um carinho tão grande. Nossa, por isso eu fui muito acolhida aqui. E isso me fez com que eu tivesse vontade de ampliar cada vez mais a massoterapia, que eu amo de paixão. São 37 anos de massoterapia, 37 anos que eu vivo isso, que eu fiz com que isso pudesse ter assim um novo rumo, porque a massagem ela precisa realmente encontrar nas pessoas o verdadeiro valor do acolhimento, da amizade, porque massagem também é aquela coisa assim que aconchega, que te deixa bem, que te deixa feliz, porque viver com dor é incapacitante. A pessoa com dor, ela não tem mais vontade de nada. Nada tá bom para uma pessoa que tem dor. E a massoterapia, ela traz muito o alívio da dor. Ela é o alívio da dor muscular, o alívio da dor emocional, porque a emoção vai trazer uma enxaqueca, vai trazer uma cólica, vai trazer uma inflamação no corpo. E isso a gente também consegue aliviar com a massoterapia. E são 37 anos, 20 deles vivido aqui. Então, eu dentro da massoterapia, eu vivi mais tempo aqui do que no Rio de Janeiro. E por isso eu me considero até um pouquinho, né, já nordestina. E com linhagem nordestina também, que minha mãe era de Pernambuco. Uhum. Então, é como se eu estivesse aqui para resgatar um pouquinho dessa hereditariedade. Como que você conheceu a massoterapia? Vamos voltar lá. Como você conheceu? Complementando ele, o porquê da massoterapia, né? Porque você escolheu, não é assim, tem muita gente que faz massoterapia. Você sabe o número aqui de massoterapeutas aqui em Alagoas, por exemplo? Não sei. E por que você escolheu, né? Em que momento, né? É engraçado, é uma pergunta que me dá recordações, né? A massoterapia, ela foi escolhida por um momento de dor. Porque eu tive minha mãe, ela faleceu com 49 anos e ela teve pancreatite. E eu fiquei muito tempo no hospital. E nesse momento em que ela esteve no hospital, não existia assim, alguém para aliviar aquela dor. Porque é um paciente que você vê que é um paciente que ele na época não tinha muitos tratamentos. Ela sofria demais com dor e depois eu fui encontrando um alívio para cuidar das pessoas. É como se aquilo desse para mim um conforto muito grande, saber que eu estava cuidando de alguém que tinha dor. E aí eu comecei a ir para a enfermagem. Primeiro eu fui para a enfermagem. E aí eu me formei em enfermagem. E aí eu gostava muito de estética. E aí eu comecei na área de estética com Nadine Paiô, que é uma clínica, era muito famosa no Rio de Janeiro na época, em 88. Fiz estética e logo migrei para massoterapia, porque aí quando você está dentro do ramo, você começa a vir as informações. E quando eu fiz o meu curso de massoterapia, nós fazíamos estágio dentro do hospital. Então nós auxiliávamos as pessoas que chegavam cansadas, inclusive familiares de pessoas que estão doentes. Porque uma pessoa doente, ela também adoece quem cuida dela. Então as pessoas que cuidam, elas também ficam fragilizadas e elas precisam de um amparo. E os meus estágios foi justamente dentro de hospitais.
Então, em 87, eu já estava na massoterapia, direto na massoterapia, e aquilo ia me encantando cada vez mais. O processo de cura, de cuidado, de acolhimento, de eu poder estar auxiliando as pessoas através das minhas mãos, através de um toque, através de uma massagem. Aquilo para mim foi cada vez mais inspirador. E aí eu encontrei um japonês, é uma história longa, mas aí eu encontrei um japonês e ele me colocou como pupila dele. Então eu ia aprender com ele, passei 1 ano aprendendo shiatsu com ele. Então shiatsu, quiropraxia, tudo eu aprendi com ele. E ele fazia também jiu-jitsu, era o professor Kimura, e ele fazia jiu-jitsu, era do grupo dos Grace, era do grupo do Grace, e lá eles sempre faziam massoterapia, e isso aí me deu um novo olhar, né? Porque aí eu comecei a descobrir que não era só para pessoas doentes, era para pessoas também que precisavam relaxar, para pessoas que tinham dores devido ao jiu-jitsu, né? Então isso foi ampliando a minha visão e eu fui me apaixonando e fui seguindo o caminho, sempre fazendo curso, sempre indo para congresso, sempre buscando cada vez mais. E é interessante que quando a gente... Existe uma história... Tem congressos, né? Tem congresso. O negócio é organizado. Porque a gente fala assim, massagem, aí muita gente pensa que não tem essa, né, esse formalismo todo, né, por trás, né? Acha que massagem é chegar em casa, vem cá, chega, meu filho. Né? Que não é, né? Não é. Não você é tem assim. que ter toda uma técnica, você tem que saber também como tocar, né, no músculo, nos grupos musculares, nos ossos. Eu tinha um professor que ele dizia que a massagem ela pode curar, mas ela também pode alejar, né? Então as pessoas também podem sair com danos da massagem, né? Então assim, eu sempre gostei muito de estudar e fui sempre adiante para buscar o benefício da massoterapia. E quando eu comecei a descobrir que existia um tempo muito anterior do que eu imaginava, aí foi quando eu comecei a descobrir o Oriente. E aí o Oriente ele me trouxe uma visão muito maior, porque são mais de 5.000 anos que ela é realizada em casa. As pessoas aqui a gente aprende massoterapia profissionalmente. Lá não. Lá eles aprendem dentro de casa. Todo mundo aprende a fazer massagem dentro de casa, no Oriente. Rapaz, você me lembrou agora, repare, como são as coisas. Você me lembrou agora a questão da fé dos romanos. Naquela época, estudando uma época, né, sobre direito romano, e eles falam, quando falam em cultuar deuses, é no altar doméstico. Você falou, eu lembrei, não sei porquê, mas é parecido, né? Ou seja, cada família tem em casa o seu altar doméstico, e é ali que você cultua Deus, é ali que você exerce sua fé. Não tinha a questão de um templo, de sair à igreja. Pessoal, e você falando da massagem é mais ou menos parecido, né? É bem isso. Ou seja, você faz em casa, né? Então as famílias aprendem a fazer massagem. Então, desde cedo, o que acontece? Os netos vão fazendo os avós. Tá bem? Então é bem interessante que às vezes você vê eles fazendo aquelas pancadinhas, né? Que eles são bem pequenininhos e ficam fazendo pancadinha nas pernas, né? Nos braços, estimulando a circulação, estimulando o chi, o ki, o prana, que é uma energia vital que nós temos. Então isso é aprendido em casa. E aí, cada vez mais você vem trazendo as tradições, né? Na Tailândia, por exemplo, é interessante que os médicos não são médicos. A maioria dos médicos, eles têm um título de médico. Mas eles cuidam porque eles sempre cuidaram. Então, eles trouxeram de gerações anteriores todo um cuidado, o conhecimento de uma erva, o conhecimento de um toque, o conhecimento de um martelinho. É engraçado que na Tailândia existe um martelinho chamado Toksen. Então, são 2 martelinhos que parecem um martelo de ferreiro mesmo. Aquela coisa que você tem um grande, um outro pequenininho, você fica tuc, 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 e você vai baixando. Não, você faz um trabalho vibracional. Você vai vibrando no você ia pedir emprestado a senhora. Você é mal. Você quer machucar quem? Depois eu conto.
E aí você vai fazendo aquela vibração no músculo e o músculo vai relaxando, vai aliviando a dor. Então, isso foi passado. Então, eles passam tudo isso e o que é que acontece? Como era os territórios em que era difícil você chegar aos hospitais, né? Você morava em sítios, em locais, então, que o acesso era muito difícil, existia muita necessidade de ter uma pessoa que entendesse de tudo e pudesse cuidar das pessoas. Então, com o tempo, ele ganhava o título de honores, né? Sim. Então, ele ganhava o título de médico. Entendeu? Mas dentro daquelas terapias ancestrais, dentro de casa, fazendo, ensinando as pessoas, e aquilo passava-se de pai para filho. Então, no caso, Bonito, todas né? as técnicas dele, ele escreveu, eu cheguei a ver a pessoa lá, ele escreveu, então eram papiros assim, papiros que eu falo porque eram enormes, eram coisas assim, papéis enormes, em que ele tinha toda a escrita das técnicas, e que ele deixou para o filho dele. Entendeu? E aí o filho dele tinha a responsabilidade de passar aquilo para as pessoas, de exercer, de ensinar, né? Porque tudo é ensinado ali na comunidade. Isso é fantástico. Isso é lindo, é perfeito. Mas me diga uma coisa, a senhora, quando... A massagem, você, se eu aprender a fazer massagem, vou fazer uma pergunta, depois eu vou explicar por quê. É capaz de eu viciar, né? De eu querer virar um massagista, se eu começar a aprender todas as técnicas. Pode acontecer isso na minha vida, porque parece que aconteceu com você. Sim, acontece com muita gente, de querer mudar de profissão. Não quero mais fazer isso não, agora eu vou ser massoterapeuta. Sabe por quê? Porque eu perguntei, porque você falou em quiropraxia. Eu, uma época, tive uma crise de coluna muito forte, muito grande, dizem que todo mundo vai ter, né? Uma crise de coluna uma vez na vida, não tem essa história. A minha já passou, graças a Deus. Mas foi numa época, e eu não estava com a cabeça muito boa também, por conta de algumas coisas que tinham acontecido. E eu fiquei quase um mês deitado em casa. Quando eu me levantava, doía. Eu andava, doía. Eu fui para 3 médicos. 2 deles queriam operar e eu tenho medo de cirurgia. Eu digo, não, aqui não vai, não vou operar. Aí para casa, gastei uma fortuna de medicamento. Uma fortuna, sabe? Mas assim... porque são caros, né? Analgésicos, não sei o que e tal. E aí eu comecei a procurar. Bom, eu disse aqui no off que eu tinha feito karatê, então sou muito ligado na cultura japonesa, na chinesa também, artes milenares assim, né? Kung Fu, essas coisas. E aí eu vi um quiropraxista. Eu não conhecia. E aí eu vi uns vídeos de um quiropraxista. Eu com tablet em casa deitado, procurando uma cura alternativa. Eu digo, eu não vou operar, cara. Eu não vou operar com medo da peste de operar. Eu digo, eu não vou. Aí eu achei isso aí. Aí comecei a pesquisar. Quiropraxia. Eu digo, isso aqui vai... Descobri um camarada aqui, Guilherme Moreira. Cara, gente finíssima, educadíssimo. E eu fui para ele, levei meus exames, e ele disse assim, na 3ª sessão você já vai estar sem dor. E realmente aconteceu. Na 3ª sessão eu estava sem dor. Acredite. Já estava quase 30 dias. E ele é um cara de família tradicional aqui, a família dele são usineiros, etc. Estavam formando, inclusive, ele para tomar conta das usinas, administração, não sei o quê. E ele tinha muitas dores. Aí eu comecei a conversar com ele, disse, Álvaro, eu comecei na quiropraxia, eu tinha muitas dores. Aí eu descobri a quiropraxia. Descobri que aqui no Brasil tinha uma faculdade disso lá em São Paulo. Ele tinha uma condição boa, foi para lá, fez essa faculdade, vê só, 4 anos realmente, fez a faculdade. E hoje o cara é quiropraxista. Vício. Aí, entendeu? Aí ele virou quiropraxista. Ama o que faz. O consultório dele é cheio. Tem uma época que ele tira, assim, um descanso, vamos dizer assim. Tem um campeonato de surf e tal. Eu vi aqui que você já foi campeão mundial de massagem. Tem uns campeonatos de surf onde ele acompanha o pessoal, o Medina, o Ítalo, aquele pessoal que sempre precisa disso daí, de massagem, de alongamento. Ajuste, aí ele passa um mês acompanhando o pessoal aí e tal, que ele gosta, ele também surfa, não sei o que e tal. Ou seja, eu disse, será que vicia? Eu tinha perguntado a você se, né, eu poderia aprender, se eu conseguiria aprender. Eu fiquei com medo agora de eu aprender e querer mudar de profissão. Advogado massagista. Depois de 20 anos de advocacia, virar um massagista. Aí você tá perto da pessoa, daqui a pouco tu fala assim, ó, tá doendo aqui. Dá pra você passar a mão? Dá pra você fazer alguma coisa? Normalmente o papo é sempre esse, né? A conversa já gira em torno disso. E é interessante por que a pessoa se apaixona. Eu acho que a gente vive num mundo assim... Eu
acho não, tenho certeza, né? É muito pressão, né? Então a gente está sempre pressionado, muita Sim. pressão, muita coisa, muitos compromissos. E quando você encontra uma profissão que vai te Isso deixar aqui, quando a gente tá relaxado, aperreado, isso aqui já, né? não é? Por que que a gente já mudou um pouquinho o assunto? Mas é assim, viu? Não Sim, se incomoda comigo, sim, não. Sou meio tranquilo, doido. Aí, tranquilo. por que que a gente, quando tá tenso, já atinge isso aqui, né? Isso aqui já fica duro, você já Porque é começa o a doer. carregador do mundo, né? Já ouviu falar isso? O carregador do mundo. Aprenda. Tô aprendendo, Ele tá É o carregador do aprendendo. mundo, Tô porque aprendendo aqui de graça. existe até aquela foto, né, daquele Sim, cara. sim, é carregando com o mundo. um mundo aqui. Por quê? Porque é o carregador do mundo. Às Porque vezes eu todas chego em as casa nossas assim, Águida. tensões. Caramba, que eu fico assim. É eu incrível. Eu faço assim. Eu Mas mexo eu com tô esse- assim, Mas ó, você sente aqui, que ó. tá. Você sente Solta. que tá doendo, Solta. tá preso, não é? Mas aí você bota pra sinto. cima e solta. Ó, você fizer isso, você... Agora, melhor ainda Já é se aprendi uma você técnica, viu, Ângela? jogar Filho. aqui, ó. E joga com respiração, Entendi. entendeu? Não é uma coisa que vai lhe curar, mas vai lhe Não, aliviar. dar Vai lhe uma aliviar, aliviadazinha, entendeu? legal. São assim, é por isso que as técnicas eu acho que ampliou muito. Eu faço faculdade sou graduanda de naturologia também. E o que a naturologia faz? Existe faculdade de naturologia? Existe, gente. Ela mostra a conexão do homem. Por quê? Porque a gente tem palavras que vão curar. Poxa, a gente tem... Nossa, os estudos são muito antigos. Entende? Justamente feito por um japonês. Eu amo a filosofia oriental. Japão, chinês, Tailândia, amo, porque eu aprendi muito com eles. Então, isso é emoção. Aí quando você falou, olha só como é que a gente quando está analisando a sua dor, você falou foi um momento de muito estresse. Sim. E aí eu fiquei paralisado. Paralisou. Você não sabia como sair da situação e ficou paralisado. O corpo, ele nos dá essa mensagem. Então, toda essa mensagem, ela é definida pelo corpo. Então, as emoções, pela medicina oriental, tá tudo ligado. Toda dor nossa tem ligação com uma emoção, com um sentimento que você não conseguiu digerir. E engraçado que a gente faz umas técnicas de sangria, mas não é sangria de sangrar a pessoa, é uma Sim. gotinha de sangue com a ventosa terapia. E assim, para tirar o sangue perverso. Tá com medo, né? Tô com medo já. Já ficou com medo. É. Falou em sangue, ele É desmaia. uma gotinha para tirar o sangue perverso no local de muita dor. Entendeu? Então, assim, isso tudo é medicina oriental, sabe? Então, a gente vai ampliando esses caminhos, vai fazendo com que essa dor, porque você está carregando o mundo, porque você vai tensionando todos os músculos, é como se eles fossem... A tensão, ela vem se agrupando nos ombros. Por causa do trapézio, que é o músculo que vem do pescoço e vai descendo pelo ombro e desce pelo meio da sua coluna. E esse músculo trapézio, ele tende a isso. Ele vem, toda a tensão que você vai carregando durante o dia, vai sendo acumulado no trapézio. Por isso é um músculo que pesa. É um músculo que, nossa, quando você faz uma massagem, você toma um banho morno e aí você sente, ai, tô mais relaxado, tô mais tranquilo. Eu posso me relaxar aqui. Eu posso me conectar aqui. E tudo é conexão. E conexão com a natureza que a gente perdeu. O dia que você estiver assim muito estressado, vai caminhar na praia. Né? Vai dar uma volta, vai respirar o ar puro, sente na varanda, respire um ar puro, né? Brinque com o filho, ouça o que ele tem a falar, né? Aquelas besteirinhas, aquilo ali vai fazer com que o seu dia fique mais leve. O humor é muito bom, sabe? Você tem muito isso, humor, né? Então vamos fazer humor, vamos brincar, vamos fazer com que as coisas fiquem mais leves, né? E isso tudo é forma pensamento. Então tudo isso a naturologia vem falando. A argila é um grande aliado. Os aromas, hoje em dia, nossa, só se fala em aroma, né? Então hoje em dia a gente usa óleo essencial para tudo, né? Então os óleos essenciais são tão importantes. Então a gente vai associando tudo isso. Um escalda-pés. Gente, eu sou apaixonada por escalda-pés. Eu fui um dia desse aí.
Nossa, é muito bom você fazer escalda-pés, gente. Faz em casa, sabe? Compra uma tina daquela de ofurô, sabe? Faz as suas misturas de sal com ervas, com óleos essenciais. Faz o seu ofurôzinho ali todos os dias. Então, o que é que acontece? O escalda-pés, por exemplo, ele é tão ancestral do que a ancestralidade. Antigamente, o que é que acontecia? E aí você vê a lógica, né? As pessoas iam visitar outras pessoas e andavam-se muito, até dias, para você chegar na casa de outras pessoas, de visita. Quando você chegava muito cansado, com os pés muito cansados de ter andado muitos dias. E aí você era recebido com escalda-pés, para que você pudesse relaxar. E disse, pela medicina tradicional oriental, que pés quentes, mente fria. Aprende, E Álvaro. aí você Aprende. acalma a sua mente quando os pés estão no quente. Pé frio, mente quente. Entendi. Mas me diga uma coisa. Eu vou fazer a pergunta? Deixa eu Pode fazer. Aí você veio do Rio para Maceió. Você já trabalhava com massagem lá no Rio. Sim, trabalhava. Quando é que você resolveu, assim, dizer assim, não, eu vou ganhar, não é ganhar dinheiro, eu vou viver, eu vou trabalhar com massagem. Quando foi que você disse assim, quando foi essa virada de chave? O Álvaro já tem Faz tanto tanto tempo. tempo, né? Ó, eu só lembro de eu ter tido 2 empregos. Foi depois na que minha você aprendeu vida. lá com o japonês? lá, Depois que eu aprendi massagem, eu já comecei a trabalhar com pra começar a massagem. trabalhar com ela. Entendeu? Eu larguei tudo para aprender, para fazer massagem. Como É. empreendedora, você viu ali um nicho, um potencial? Não, naquela época Ou eu não não? via nada, eu não vou mentir a você. Naquela época eu só via um meio de É igual a gente sobreviver. começando a advocacia. Entendeu? A gente Não só vê via um nada, meio de meu sobreviver. Naquela época ninguém falava de empreendedorismo, ninguém falava de Nada, empresário, ninguém falava nada. Por favor, isso É. Venham denunciar, É, né? é. Aqui, Não vamos falar né? disso Por agora, não, favor. pular essa parte. Então, naquela época eu só queria sobreviver, eu só queria viver com dignidade, ter uma profissão. Eu fui secretária, eu sou formada em contabilidade pela universidade. Você bem... fazia as duas juntos? Não, eu ou nunca gostei de parou contabilidade, porque eu nunca gostei de fazer cálculo. Eu fiz porque eu fiz. Porque Entendeu? naquela época Aquela tem que coisa, fazer alguma tinha que coisa. fazer alguma coisa. Era Eu fui e horrível. fiz. Vamos fazer lá técnico de contabilidade. Fiz técnico de contabilidade, mas também não exercia. Eu falava assim, gente, eu não gosto. Fui empresária. Eu tinha uma empresa, eu montei uma empresa bem jovem com meu irmão, uma empresa de exaustor de cozinha, que meu irmão até hoje trabalha com isso. Tá? Então a gente trabalhava com exaustão de cozinha e eu falava assim, gente, não é isso que eu gosto de ver gente, eu gosto de trabalhar com gente, eu gosto de cuidar de gente. Fui para enfermagem, da enfermagem para massoterapia, e a massoterapia eu vi que eu conseguiria me sobreviver. Vamos embora, vamos fazer massagem, vamos ser felizes, vamos, não ter compromisso, não precisar ter uma empresa, não precisar estar como empregado, sabe? Fazer o meu horário e ainda cuidar de pessoas e ainda ganhar dinheiro com isso. Então, isso para mim é que foi fantástico. Em algum momento você pensou em desistir? Nunca. Nunca? Nunca, Puxa, nunca. é. Minha filha pergunta, Decidida, minha filha sempre pergunta para mim, e se você não fosse massoterapia, você seria o quê? Não sei. Massoterapeuta. Ela também seguiu isso aí, não? Não, ninguém. Eu tenho 2 filhas, uma é nutricionista e a outra pedagoga. Mas ninguém. Mas a nutricionista foi pra dá pra conjugar aí com a massagem, Não, não? nada, ela gosta de dar aula. Ela é Né? professora, gosta de Oh, dar meu aula. Deus. Mas que bom, que bom. Eu acho que cada um vai seguindo o seu destino, É, cada um faz o que gosta, o que ama. Eu amo. A massoterapia para mim é paixão. Não é uma coisa assim, eu vou por obrigação. Não, eu não vou por Sei. obrigação. E outra, eu não posso ver uma pessoa que eu já fico nervosa, eu quero pegar na mão, eu quero ajudar, eu quero fazer massagem. Então, assim, isso para mim faz parte como se fizesse o meu dia a dia, né? A gente acorda, toma banho, né? Escova os dentes. Então, para mim, fazer a massagem é meu, faz parte do meu dia a dia. E é interessante que, como as pessoas falam, e eu sinto isso, quando eu estou fazendo massoterapia, eu fluo. Então, é como se eu fizesse uma dança com a massoterapia. Então, eu acolho, eu vou fluindo nos movimentos, eu vou dançando, eu vou me relaxando. Então, para mim, foi uma terapia.
A massoterapia, a massagem, vamos falar bem assim para que as pessoas entendam bem a gente, ela realmente lhe traz uma saúde, lhe traz uma paz, é só para relaxamento, ela cura, tem o poder de curar alguma doença, alguma coisa. Sim, a massoterapia, ela é da área de saúde, já começa por aí, né? Então, você tem a profissão de massoterapia na área de saúde. Inclusive, então é uma coisa já reconhecida. É reconhecida pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Tá? Então, ela é reconhecida nas práticas integrativas e complementares de saúde, desde 2009. Se eu não me engano, foi 2009. Então, a gente tem as práticas integrativas de saúde e ela faz parte. Integrativa, você quer dizer que ela é um complemento. Ela vem complementando, ela vem fazendo com que o médico, ele vai passar o remédio, ele vai te dar todas as orientações e você vai utilizar as práticas integrativas como a reflexologia podal, a massagem dos pés, como os florais, como os óleos essenciais, a homeopatia, né? E a acupuntura, a massagem. Tudo isso, ela faz parte de quê? De um complemento. Eu não falo complemento, ele vai fazer com que ele vai agregar valor. Tá? Mesmo, então ele né? vai agregar. Ele vai agregar valor às pessoas e potencializar a cura. Coisa boa. Agora vamos arengar um pouquinho. Os médicos, como é que eles veem isso? Olha, eu tenho ótimos resultados com alguns e, como sempre, péssimos com outros, porque é normal, as pessoas são divergentes, né? Nas suas opiniões. Eu perguntei assim, porque geralmente os médicos, eles não reagem bem, né? Vamos dizer assim, aquilo que a gente pode chamar, de repente, de medicina alternativa ou de uma prática integrativa, como você chamou. Por exemplo, eu lembro que teve uma briga muito grande com relação à acupuntura um tempo atrás. Até eles resolverem, né, que não realmente funciona, começaram a fazer, queriam até tomar das pessoas, não queriam deixar nem os japoneses, que criaram as técnicas, fazer mais acupuntura aqui no país, né? Teve uma briga muito grande há uns anos atrás, aí, uns 10, 15 anos atrás, eu acho. Mas eu vou trazer a você uma informação muito importante. Muitos deles indicam que faça massagem, tá? E eu tenho... Bom, isso aí é uma... Bom, que você tivesse uma relação de até um nome agora. Eu tenho muitos clientes que são médicos. Ótimo. Porque... A minha mãe fazia. Ela fazia no leito. Receitada assim pelo médico de faça? Ela fazia no leito a massagem, porque ela teve problema de trombose. Sim. Ela fez cirurgia, aí todo dia o fisioterapeuta ia lá, antes dela caminhar, fazia a massagem e tinha até um gel, que ele era um gel que passava na perna dela para ajudar, né, a fazer a massagem. Até hoje ela faz massagem na perna dela. Pronto, então os médicos, eles entenderam que aquilo é benéfico, tá? Porque hoje em dia a atenção não é só privilégio de uns ou outros, são de todos, né? Porque todos nós resolvemos acolher a atenção pra gente. E a massoterapia, ela vem trazer isso, benefício, qualidade de vida, tá? Ela faz com que as pessoas possam dormir melhor, ela faz com que as pessoas possam ter um humor melhor, né? Porque até isso também. Você, por exemplo, tem uma prisão de ventre. Então, você pode fazer uma massagem que vai acionar os seus intestinos a funcionarem. E isso é muito bom. Porque uma pessoa, né, com prisão de ventre, ela é enfesada, né? O nome já diz. O nome já diz, ela é enfesada, né? Então, você tem esses benefícios. Você tem o benefício de aliviar uma dor de cabeça, aliviar essa tensão que pode ficar crônica. Entende? Aliviar o humor das pessoas, o estresse. Quais são? Agora vamos lá, vamos para a massagem em si, para quem está aí nos assistindo saber quais são os tipos de massagem, né? E eu posso perguntar assim, para isso, você vai dizer uma massagem indicada, pode ser? Pode. Vamos lá, eu estou estressado. Você está estressado, faça uma massagem relaxante. Eu estou com dor, levei uma pancada. Faça uma liberação miofascial. Ele tá aprendendo. Ele vai virar massagista daqui uns dias. Eu tô... Né, doutor Álvaro? Vai virar massagista. É interessante, porque me parece que, né, para cada
Nervos à flor da pele, já Sim, ouviu isso? Tô nervoso. Sabe aquela pessoa que fica com o olho tremendo? Ou então exatamente. alguma parte Nervoso, do corpo tá tremendo? Quando eu fico com o olho, é muito difícil. Me tirar do sério, mas às vezes me tiram. Pronto, nervos à flor da pele. Quando a pessoa está com partes trêmulas, a gente já fala que os nervos estão à flor da pele. Massagem com pedras quentes. Fibromialgia. Sim, fibromialgia. Pedras Agora quentes. entrou como doença Já, mesmo. doença. Tem reconhecido CID, com tem agora, não CID, foi? tem CID. Agora há pouco tempo, acho que tem uns Fibromialgia. 6 meses isso aí. A gente tem vários níveis da fibromialgia. Então, existem também massagens indicadas para o nível de fibromialgia. Existe a pedras quentes e existe a liberação miofascial. Porque a gente, quando fala liberação miofascial, a pessoa já pensa assim, vou liberar, não é o rosto, não é? Né? Miofascial são as fáscias do músculo. Sim. Então, é do corpo, tá? E não precisa ser aquela liberação que vai doer. Ela pode, sim, ser uma liberação com alongamento. Eu tenho uma técnica chamada Deep Thai, tá? Que foi uma técnica que eu já desenvolvi protocolo. Então, assim, a gente vai fazer com que a pessoa possa ter um benefício com muito mais facilidade. Então, eu aconselho para fibromialgia. Artrose. Existe massagem para artrose? Não existe massagem, mas existem os tratamentos que vão aliviar a dor da artrose. Por exemplo, argila com pó de gengibre. Então, fazer cataplasma. Aí a gente tem que entrar já na medicina tradicional, né? Aquela o coisa gengibre que você é bom fazia. para quê? Você falou, eu gosto do gengibre. Ele é bom para... O gengibre em pó, nós utilizamos para anti-inflamatório. Então, processos inflamatórios no corpo, a gente pode fazer uso externo com a argila e faz uns cataplasma e alivia dores incrivelmente. Por exemplo, a pessoa que tem um espondilite, que vive com dor no cotovelo, vai lá, faz uma pastinha de argila com gengibre, coloca, envolve com atadura de gás, deixa 2 horas e aí você vai ver o alívio da dor. Entendi. Coisas simples com efeitos incríveis. A gente viu aqui, vai puxar as fotos? Agora, não, a gente vai ao intervalo. Vai pro intervalo? Vamos ao intervalo que já estamos com 30 minutos de G3Cast. Já passou rápido quando a conversa... Não aprendi quase nada. Quando a conversa é boa, mas antes de ir para o intervalo, uma vez eu conversando com uma psicóloga, ela falou para mim que um dos melhores exercícios para quando a pessoa está com ansiedade é a respiração. Tá em crise de ansiedade, respirar. Na massoterapia, existe alguma técnica para a pessoa que está com ansiedade? Aí já é medicina tradicional chinesa, tá? E como são pontos do shiatsu. Então, são pontos do shiatsu que você consegue aliviar a ansiedade, tá? O dedo do pé, o dedão do pé. Nessa parte aqui, como se aqui fosse o meu dedão do pé. Essa parte aqui do dedão do pé é a nossa pituitária, é a amígdala cerebral. Então, o que acontece? Faça massagem nessa parte. Outra coisa também é você ter alguns pontos, como o coração. Coração, ó, seguiu aqui, ó, a linha do dedo mínimo até essa entradinha aqui, essa divisão aqui palmar. Na divisão palmar, você apertar. Muitas vezes você vai sentir até um pouquinho de dor. É porque a gente está sempre um pouquinho ansioso. Pode apertar que você vai sentir dor. Só nessa área aqui, ó. Ó, aqui, ó. Colocou o polegar, aperta. Segura, conta 30 vezes, para. Segura de novo, conta 30 vezes. Faça 3 de 30. Tô calmo. Entende? 3 de 30. Isso também vai dar uma aliviada. E a respiração, ela é importantíssima. Outra coisa, tem pontos no rosto que você também vai auxiliar muito a isso, tá? Então eu falo que a gente tem um pontinho aqui que ele dói muito porque os músculos da bochecha, ninguém pensa em fazer massagem na bochecha, né? Quando tá estressado, quando tá, né, com os músculos tensos, né? Ninguém massageia a bochecha, né? Mas ela precisa ser massageada. Então a gente tem um músculo aqui, ó, mais ou menos você tira a linha média do olho, tá? Da pupila e aperta aqui, ó, mais ou menos na asa do nariz, bem aqui no meio, aperta, só aperta, aperta com vontade, dói um pouquinho, né?
Chega, os olhos chegam a estar quase lacrimejando, mas dói, é isso mesmo. É tensão. E aí você alivia a tensão e também a ansiedade. Agora, a respiração, colocar a mão no peitoral e respiração 4x4. Inspira 4 vezes, tenta reter 2 e expirar 4. E aí você vai se acalmando. E se puder fazer os pontinhos, melhor ainda. Prendeu? Aprendi, com certeza. Esse precinho, né? Nesse precinho. Tá bom. Você Depois está, fora cobra ele, viu? você está Ele é muito acompanhando. folgadinho. Você está acompanhando mais um episódio do G3Cast. Um episódio relaxante. Literalmente Nossa, falando, tô gostando demais. relaxante. Vamos a um pequeno intervalo. Na volta, vamos trazer algumas fotos de alguns prêmios e falar dos projetos que a nossa amiga tem. Vamos ao lá. intervalo. Oferecimento Loucos por Coxinha. Você está acompanhando mais um episódio do G3Cast. Fala, cliente Rupp. No Giro Rupp de hoje, nós estamos aqui, na cidade de Porto Calvo. Venha conhecer com a gente todas as belezas, as instalações dos nossos escritórios, nossas promoções e também todos os nossos serviços, tá bem? Vem com a gente. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emily, sou recepcionista aqui de Porto Calvo. Nós ficamos localizados aqui na principal da cidade, na rua Boa Vista, quase em frente ao Banco Cred Amigo e à Ótica Visão Nordeste. Aqui no escritório nós entregamos carnê impresso, entregamos a segunda via, recebemos pagamentos também em espécie, damos suporte necessário caso o cliente esteja com lentidão. Fazemos upgrade de planos também, caso você queira mudar de plano. Então você, cliente que é de Maragogi, Japaratinga, Matriz ou até aqui mesmo na cidade de Porto Calvo, não hesite em vir ao nosso escritório. Precisou de uma ajuda, precisou de um suporte, pode vir aqui que a gente vai lhe auxiliar, vai lhe ajudar em tudo que vocês precisarem. Estamos de volta com a segunda parte de G3Cast. Segunda parte de G3Cast, um oferecimento de Loucos por Coxinhas. E aqui é ao vivo, viu? Ao vivo, por favor, A melhor coxinha, uma das melhores coxinhas Prove. do Brasil. e nos diga o que achou do Loucos por Coxinha. Gente, eu amo coxinha. E é no tamanho ideal, né? Pequenininha. Nossa, muito Parece uma bom. pipoquinha, rapaz. Aprovada. Muito aprovada. Por Deixa eu ver favor, essa já parte. já a gente vai devorar. Eu nunca como essas coisas. Eu já comi uma agora. Isso aí vendo um filminho. Oh, Eita, fazendo a massagem, comendo, Meu Deus. comendo coxinha. Olha que ideia boa. foi. Casou. Loucos por Coxinha. Se você vai fazer o seu evento, então não perde tempo. Loucos por Coxinha. Meu amigo Flávio, vamos às fotos, por favor. Vamos às fotos. Vamos colocar algumas fotos aqui. A nossa amiga vai falar o que essas fotos representam para ela, por favor. Esse aí foi o prêmio Sebrae, que eu fiquei em segundo lugar. Prêmio Mulher de Negócios, foi esse ano. Coisa boa. E eu fiquei assim muito feliz, né, de estar com um empreendimento que possa estar sendo premiado também pela eficácia dele, por ele estar também mostrando às mulheres, né, que elas podem também ter uma profissão diferenciada, né, que você pode estar
através do empreendedorismo, ampliando a massoterapia. E eu fiquei muito feliz, porque foi um prêmio pela massoterapia, entendeu? Pelo trabalho como empresária de massoterapia. Meu amigo Flávio, segunda foto. Esse aí foi esse ano que eu fui para ser jurada do Campeonato Internacional de Massagem Brasil, lá em São Paulo. Terceira foto, meu amigo. Vai concluir? Esse outra aí foto? foi o Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que eles vieram, né, através do Procurando a Gente. Então é isso mesmo, gente. Hoje 26 mil. Hoje o faturamento é um pouquinho maior, Por favor, Flávio. tá? Aí deixa eu fazer aqui uma pergunta para você. Estudar massagem. O que você diz para aquela iniciante na massoterapeuta lá no Rio de Janeiro que fazia até para passar tempo e ajudar as pessoas? Porque ela ajudando as pessoas... Que não era valorizada, que não conseguia... E hoje se tornou queria viver de massoterapia. Hoje se tornou uma empreendedora de sucesso. Que para ela? Eu digo para ela que, nossa, você foi muito resistente. Você fez o que amou e o teu amor te trouxe aqui. Coisa boa. Tá? Porque foi muito amor durante esse tempo todo. Uma vez eu vi um pedaço do filme da Madre Teresa, foi Madre Teresa, e tinha um repórter que perguntou a ela, mas por que você faz isso? Qual o benefício que você tem? Você não precisava nem mais estar aqui. Você ganha tanta coisa, as pessoas mandam para você um carro imenso e você bota para transportar pessoas, para transportar esses doentes. O que você ganha com isso? Aí ela pegou um prato de comida, botou na mão dele e falou assim, alimente aquela pessoa ali, meu filho. Aí ele foi alimentar, quando ele terminou de alimentar, a pessoa abençoou ele. Aí ele perguntou, o que ela fez? Aí ela falou assim, ele pediu que você tivesse vida longa e abençoou todas as suas gerações que vierem por aí. E aí ele começou a chorar. E aí é o que eu falo, pelas bênçãos do mundo. É verdade. Eu já fui chamada de doutora, já fui chamada de feiticeira, já fui chamada de bruxa, já fui chamada de curandeira, né? De tudo que as pessoas imaginam dentro do mundo delas, por estarem bem. Por chegarem doentes, por chegarem com dor e por saírem modificadas. Eu acho muito interessante que as pessoas entram no instituto com a cara acabada, cansada. Quando sai, nossa, maravilhoso, nossa, é mão de anjos, que maravilha, que não sei o quê. Então, assim, isso faz com que a gente tenha esse ânimo. A menina lá atrás, ela nunca imaginou que chegaria onde ela chegou. Mas parabéns para ela. Ela foi muito... Parabéns! Ela foi muito resiliente e ela conseguiu ir atrás de um sonho, que é curar cada vez mais pessoas. E hoje eu não só curo, né? Hoje eu falo em cura, gente, mas não é cura mesmo. Oi. Hoje... já tá chorando, tá vendo? Hoje eu transformo vidas. Porque muitas pessoas chegam desiludidas, com crises de depressão, pessoas que não têm mais não conseguem mais, não sabem mais o que fazer da vida e transformam a vida com a massoterapia. E é tão grandioso que hoje eu consigo ver as pessoas que se formaram comigo com seus empreendimentos mudando de vida assim totalmente. Eu tenho alunos que foram embora para o exterior e estão muito bem trabalhando da massoterapia. E isso assim é grandioso porque você faz com que a corrente do bem, né? Você Sim. vai fazer com que outras pessoas façam o que você hoje não consegue mais atingir. Então elas vão atingir um número muito maior de pessoas. Vai transmitir conhecimento, né? Aí a gente entende a sua filha pedagoga. Muito Ela bem. tá ali, ó, só... Entende, muito bem. não é verdade? O que eu acho massa é isso na vida, porque, por exemplo, tem gente que faz pensando só em ganhar dinheiro. Não, aí olha para ali, isso aí não vai dar dinheiro, não. Isso aqui não dá dinheiro. Aí sempre procurando
E às vezes, é por isso que tem aquela história que às vezes ganha dinheiro e não tá feliz. Não tá fazendo o que quer. Né? E assim, tem muita gente que faz por amor. Isso é em todas as profissões, né? Eu sempre digo isso. Porque o que seria da gente sem fulano? O que seria da gente sem aquele camarada que faz aquilo ali? Tá entendendo? Sem um pintor, sem um garçom. Por exemplo, eu tenho um garçom, assim, eu conheço garçons que eu considero amigo, assim, porque eu sempre gosto de sair, eu gosto muito de barzinho. O cara diz, pô, eu lembro de você do barzinho tal, Bar Brasil, pronto. Aí você já vai lembrar que foi da época que você chegou aqui, no Rio, 20 anos atrás, né? Pô, aí eu encontro o cara tá há 20 anos como garçom, fazendo e com paixão, e tem filhos, e assim, vamos dizer assim, alimentou a família toda, criou a família toda, né? O sustento e tal. Aí tem gente que diz, não, eu quero ser garçom. Mas o cara quer, ele gosta daquilo ali. Não é só, né? Porque você tá há 20 anos, você tem a família, tem filho, você conseguir manter tudo ali, é porque você gosta do que tá fazendo, né? Você gosta de estar fazendo. Então eu acho muito massa. Eu encontro um cara assim, eu lembro de você de tal canto, você diz, às vezes você não se vê fazendo aquilo ali e o cara tá fazendo, né? É um músico de barzinho, o cara que tá tocando violão. Conheço um músico de barzinho de 20 anos tocando violão ali, bom. Tá entendendo? Assim, tem gente que faz algumas coisas né, com amor. É o humorista, às vezes é o ator, né? Que você. O cara tá fazendo com amor. E muita gente não faz. Muita gente procura só ganhar dinheiro. E o dinheiro é só uma consequência daquilo que você vem fazendo. Né? Então, o que eu acho bom da vida é isso aí, né? Porque a gente olha assim, o que seria da gente sem a Águida hoje? É verdade. Sem uma massagem, a pessoa que você entra lá, como você disse, sai de lá maravilhada, né? Sai bem. Então tem essas situações assim que a gente for parar pra pensar, né? É o que faz essa mágica aí acontecer. Meu amigo Flávio, vamos prosseguindo com as fotos, por favor. Isso é uma ação que nós todo ano fazemos. Teve um dia que eu decidi fazer um aniversário diferente. Aí eu falei, gente, eu quero passar o meu aniversário aqui, no Instituto, recebendo amigos, porque a maioria dos clientes se tornam amigos, né? Recebendo amigos, fazendo o que eu sempre fiz, massagem. E aí minha filha deu a sugestão. Então vamos fazer uma cesta básica em troca de uma massagem. E aí você faz uma festa aqui dentro, recebe as pessoas e depois dessas cestas básicas nós vamos fazer doações. Pronto, e assim tem sido feito. Esse ano foram 60 cestas básicas. 60 anos, 60 cestas básicas. Eita, que coisa boa. Tá vendo? Meu amigo, segunda foto, por favor. Segunda não, a outra foto. Por gentileza. Esse é o evento que nós estamos promovendo, o projeto Em Nossas Mãos. Nós pegamos os massoterapeutas que se formaram do Instituto, então a gente vai ali, não todos, mas alguns que estão disponíveis no dia, e colocamos para fazerem massagem gratuitamente na orla da Ponta Verde, na Rua Fechada. Isso tudo, gente, gratuito, tanto para eles quanto para as pessoas que estão recebendo. Eles ficam encantados porque podem estar reunidos com outros massoterapeutas, fazerem o network deles entre eles, porque é muito difícil você reunir tantos massoterapeutas assim. Eu nem sabia que tem tantos assim. Pois gente, tem muitos, muito mais. Você sabe mais ou menos quantos tem em Alagoas? Que eu formei, já está numa base de quase 4 mil. Só que ela formou. Só que eu formei. Só que ela formou. Tá? Porque todos os interiores você vai ver que tem massoterapeutas também. Tem. Tá? Então, assim, esse evento vai ser esse ano, no dia 16 Por favor, vou lhe cortar. Você vai olhar naquela câmera ali, que esse aqui vai ser o corte, pra gente colocar no portal, pra gente fazer a divulgação do seu evento. Olhe naquela câmera ali e faça aí a chamada para as pessoas. Bom, no dia 16 de novembro, de 8 ao meio-dia, na Rua Fechada, próximo ao Eu Amo Maceió, nós estaremos com 100 profissionais de massoterapia fazendo massagem gratuitamente para todas as pessoas que chegarem. E eu aguardo vocês. Boa, coisa boa. Ela tem o poder da oratória. Álvaro Costa. Eu ia perguntar, era todo mundo que faz massoterapia, fica assim falando. Fala bem, ela fala bem. Calma, assim. A massagem já vem através da voz dela. Diga uma coisa. Obrigada. Vamos falar um pouquinho do Instituto agora. Me fala desse Instituto, desse empreendimento, quanto tempo ele tem.
E quando foi que você resolveu assim, vou colocar um instituto, vou começar a ensinar agora? Olha, Como foi essa virada o de chave aí? Instituto, ele nasceu tem 8 anos somente. Pra quem não Porque- viu, apareceu lá no G-Show, foi na Globo ali, foi? Não, é pequenas empresas e Pequenas grandes empresas e negócios. grandes negócios. negócios. Na realidade, como eu falei no início, a massagem para mim foi meu ganha-pão. Então eu queria ter uma profissão que eu pudesse também estar perto das minhas filhas. Então eu comecei profissionalmente porque eu queria cuidar das pessoas e continuei porque veio as filhas. E eu queria estar na criação delas, eu queria ver minhas filhas crescerem, eu não queria estar dentro de uma empresa trabalhando para outras pessoas, eu queria ter o meu horário e estar com elas e a massagem me proporcionou isso. Quando elas cresceram, foram para as faculdades, eu falei, agora está na hora de eu montar o meu primeiro empreendimento. E aí eu comecei a buscar e montei um instituto, um local onde eu pudesse primeiro era uma MEI, aí depois se tornou uma ME, um local que eu pudesse atender as pessoas, que eu pudesse ter uma maior visibilidade e que eu pudesse também formar outras pessoas para dar continuidade a esse trabalho. Porque, por incrível que pareça, cresceu muito. Eu dei aula no Senac, né? Dei aula no Senac em 2005 até 2007 e eu via assim a necessidade das pessoas de ter alguém que explicasse a elas como fazer uma boa mensagem, de poderem também estar nessa profissão. E aí aquilo foi crescendo, mesmo em casa, eu dava aula e atendia, e quando eu montei o instituto, aí realmente a gente vira empresária. E aí, virando empresária, a gente vem com um aporte maior e as coisas vão acontecendo. É engraçado que eu nunca procurei nenhum desses prêmios, eu nunca procurei esses eventos grandiosos. Mas queria ser a melhor, né? Sempre. Sempre a gente quer ser a melhor, não por mim, mas pela massoterapia. Para que a massoterapia seja reconhecida, para que ela seja vista, para que ela seja sentida, experienciada, e você possa ver lá naqueles ancestrais lá que deixaram para a gente todo esse legado, o poder de uma cura, o poder de um benefício na área de saúde, na qualidade de vida. Então todos os prêmios vieram pela massoterapia. E eu vou deixar todos eles para a massoterapia. Coisa boa. E estamos eternizando essa história através desse episódio, G3Cast. Vai ficar eternizado no YouTube. Vamos finalizar? Gostou da conversa de hoje? Eu queria mais. Queria mais? Tô aprendendo aqui. Aproveite para fazer perguntas. Eita, Aproveite. Ó, tô fazendo a massagem. Obrigado, que tá, ótimo, pela sua gente. participação. Eu agradeço Muito demais. obrigado. Eu amei de conhecer a sua história. História de superação que eu falei para ela lá em off. Histórias de superação me emociona e me cativa. Com certeza. E a sua história, com certeza, uma história de superação veio do Rio de Janeiro. E olha que a gente nem falou as lutas que ela passou lá no Rio de Janeiro. A gente conversando em off, ela disse que ia de um bairro para o outro, de uma cidade para outra. Do bairro para o outro você leva 3 horas. 3 horas. Então, assim, a gente nem falou dessa parte da história dela, das lutas que ela passou lá no Rio de Janeiro. E aqui chegou em Alagoas. Hoje é uma profissional de sucesso, é uma empreendedora de sucesso, é uma professora de sucesso. Só tenho que parabenizar. Nossa, eu só tenho que agradecer. Agradecer a Deus, agradecer ao universo, agradecer as pessoas que me acolheram, porque eu fui muito acolhida. E isso me deu força para ir adiante. Foi o acolhimento das pessoas. Foi eu ver a mudança de vida. Às vezes, quando eu acordava muito triste, porque a gente nem sempre a gente está bem, né? Tem dia que a gente acorda muito triste, falando assim, ai, E aí, meu quem é que Deus, faz massagem em você? meu Deus. A filha, ela sabe, com certeza ela sabe fazer. Deve ter aprendido com a mãe. Pois aprenda, viu? E quando a gente acorda muito triste, você cruza na rua com alguém e fala, professora, nossa, professora, que bom que eu tô te encontrando, você mudou minha vida, que não sei. Aí você olha aquelas histórias e você fala assim, caramba, é isso que você tem que dar continuidade, porque quantas vidas estão por aí para que você possa influenciar, para que você possa ajudar, porque na realidade a gente não salva ninguém, a gente ajuda, a gente mostra um caminho diferenciado e aquele caminho talvez seja aquela resposta que a pessoa está procurando naquele dia, sabe?
é aquele acolhimento, é aquele abraço, é aquela fala assim, nossa, você vai conseguir, vai lá, vai adiante, porque eu consegui, você vai conseguir também, sabe? Então é isso, e a massoterapia me trouxe tudo isso, o acolhimento das pessoas me trouxe tudo isso, e eu tô aqui, pela massoterapia. Coisa Obrigada, boa. gente. Muito obrigado por ter vindo aqui. As portas estão abertas quando quiser voltar aí, quando quiser divulgar alguma coisa. Procura a gente aqui que vai. Vamos muito bem voltar, recebida, né? sabe? Porque afinal de Sim. contas tem muitas técnicas ainda Sim. para falar, né? Vamos falar sobre reiki. Eu espero ter a Sim. oportunidade de falar sobre Quais reiki. são os cursos, antes de terminar, quais são os cursos lá no seu instituto? Que se Nós temos desenvolve lá? o curso de massoterapia, formação em massoterapia. Inclusive, eu tenho certificação da ABRAT, que é a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. E nós temos curso de Deep Thai, que é uma técnica, um protocolo exclusivo meu, onde a gente faz também umas liberações miofasciais. A gente tem os cursos de ventosa terapia, tem o curso de auriculoterapia, tem o curso que nós vamos iniciar no ano que vem de práticas integrativas e complementares. E vai. A gente esqueceu de falar do seu protocolo. Você tem um protocolo próprio lá, né? Tenho alguns Instituto. protocolos próprios, tá? Alguns protocolos, porque a gente Pode vai. falar? Não? Eu vou criando Não tem protocolos. segredo. Não. Inclusive na Tailândia, né? Eu trouxe muitos cursos de lá e fui Você acrescentando. passou 20 dias lá na Tailândia. 22 dias 22 fazendo dias. cursos, fiz 6 cursos na Tailândia, 6 cursos reconhecidos pelo governo da Tailândia, e assim, foi incrível, Amigo. incrível, tá? E esses cursos a gente também vai passando dentro dos cursos de massoterapia, que é medicina tradicional chinesa e medicina oriental. O curso-chefe lá, vamos dizer assim, é o massoterapia. É o de massoterapia, formação em massoterapeutas, que dura 6 meses, são 160 horas. São quantas vezes por semana? Uma vez por semana. Ele vai fazer. Vai ele, fazer. Eu vou. ele vai fazer. Vai. Bora Só fazer. dizendo que é brincadeira, né? Bora. Vou fazer. Vamos Quando embora. você estiver estressado, eu faço Vamos massagem em embora. você. Quando eu estiver Isso. estressado, você faz massagem em mim. Não, sai pra lá. Tudo certo. Vamos encerrar, Flávio. Vamos parar por aqui. Tá bom demais. Até o próximo episódio.